Começamos com notícias sobre o conflito entre Israel e o Irã, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que deve decidir em até 2 semanas se irá intervir militarmente no conflito entre Irã e Israel. A guerra recente no Oriente Médio completa 1 semana e o conflito vem se escalando cada vez mais. No comunicado feito pela secretária de imprensa, Trump afirmou que espera o resultado do diálogo entre os dois países. Nesta semana, Trump já havia pedido que o Irã se rendesse e afirmou que os Estados Unidos têm controle do espaço aéreo iraniano. Eu já quero chamar aqui o nosso time de análises deste Jornal Jovem Pan. Conosco hoje Dora Kramer, que você já conhece aqui de todos os dias, e especialmente o professor Manuel Furriela, professor de Direito Internacional, que está nos ajudando a entender melhor o cenário deste conflito. Quero primeiro com a Dora Kramer. Dora, quero a sua análise sobre esta manifestação de Donald Trump, dando prazo, inclusive, 2 semanas para decidir se intervém ou não no conflito. Dora Kramer, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Kobayashi. Boa noite, professor Furriela. Boa noite a todos. Pois é, hoje, cada dia agora, a gente estava falando, né, Koba, essa semana do protagonismo que o Trump assumiu. Que agora parece uma guerra de Donald Trump, né? Já não é mais do Ayatollah Khamenei, já não é mais do Netanyahu. É o Trump no centro das atenções. E aí fica, eu acho que o professor Furriela vai poder nos esclarecer muito melhor o que significam essas 2 semanas, né? Estamos mais perto do quê? Estamos mais perto de um ataque dos Estados Unidos, porque a gente falar em participação, os Estados Unidos já estão participando dessa guerra, só que estão participando na defesa, na ajuda da defesa de Israel, mas não partiu para o ataque. Até ontem as declarações eram mais belicosas, no sentido de preparativos para o ataque, que o Pentágono estaria preparado, só aguardando uma ordem do Trump. E hoje vem o presidente dos Estados Unidos dizendo que em 2 semanas, e aí eu fico em dúvida se esse é um prazo, no que esse prazo é baseado, se é um prazo aleatório, e se isso significa que realmente procedem essas notícias que vêm dos Estados Unidos, não do Irã, de que realmente haveria interesse e haveria já o início de conversações entre Estados Unidos e Irã para tentar uma saída, digamos assim, diplomática. Daqui a pouco a gente vai também repercutir as falas de Vladimir Putin, vindas da Rússia, mas antes eu quero falar com o professor Furriela justamente sobre esta manifestação de Donald Trump. Professor Furriela, o que isso significa para o mundo todo? Uma manifestação dando prazo, inicialmente esperando uma resolução diplomática, mas por outro lado, de alguma maneira, alertando o mundo todo sobre uma participação mais efetiva dos Estados Unidos neste conflito. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Bom, Donald Trump está organizando uma série de formas de pressão sobre o Irã, aos modos do que ele está fazendo também nas negociações entre a Ucrânia e a Rússia, pressionando as 2 partes envolvidas. Primeiro, os Estados Unidos disseram que não participavam diretamente dos ataques de Israel, da organização militar que Israel está empreendendo em território iraniano, mas que tinha conhecimento de que esses ataques iam ser organizados. Depois, agora, nesta etapa, ele coloca uma pressão dando prazo para o Irã se movimentar no sentido de fazer uma composição com Israel e, principalmente, aceitar os termos internacionais de suspensão do seu programa de desenvolvimento de armas nucleares, que é o grande ponto que nós temos agora neste momento. Então, eu acredito que essas articulações todas de Donald Trump são para mostrar que há um prazo para que o Irã se movimente no sentido de sinalizar se efetivamente quer fazer uma composição. Aqui lembrando que, de uma forma inclusive surpreendente, os diplomatas dos Estados Unidos e do Irã estavam em diálogo justamente buscando uma composição nesse sentido. Tudo ficou suspenso, foi cancelado em virtude das decisões de Israel nas suas atividades militares dentro do território iraniano. Mas agora que já efetivamente essas operações estão ocorrendo, os Estados Unidos têm sido demandados por Israel para participar dessa atuação militar por 2 motivos. Um, propriamente, de que quem tem tecnologia em termos de armamentos para explodir
as instalações iranianas, aquelas que desenvolvem armas nucleares, são os Estados Unidos. E a outra, propriamente, que dependendo da escalada que esse conflito tomar, necessariamente haverá necessidade de alocação de tropas e mais equipamentos militares, e aí entram os Estados Unidos.